É, galera, tô dando uma descansada aqui agora. Eu falar pra você, a pescaria de hoje rendeu, hein? Só que não deu muito bom hoje, né? Esqueceu muitas coisas. Ó, tivemos que acender um fogo ali, ó, pra espantar os pernilongas mutuca, porque tá foda, tá difícil. Ainda o Rodrigo traz nossa, um milho aqui que tá uma carniça, doido. Podre, podre mesmo, muito bom mesmo. Conforme mais fedido é mais gostoso ainda pros peixes. Pegamos a raia, eu peguei mandi, peguei piau. O Rodrigo pegou um piauzão, uns 25 centímetros. E hoje o frito tá garantido. Mas pena que nem esqueceu a panela, cara. Esqueceu uma panela, o repelente, olha aí, mosquitaiada da peixe. Mas acompanha aí. Você que é novo, venho convidar você a se inscrever no nosso canal no YouTube aí. Beleza? Sempre vídeos de pescas e muitas aventuras aí. Vambora, hein?